Olá, solidários e solidárias, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Só para você entender a sequência do nosso curso de Direito Tributário, nós já tratamos aqui, nas aulas anteriores, sobre o conceito de tributo, que é muito importante, e na nossa última aula nós tratamos de como definir a natureza jurídica de um tributo, tudo bem? Bem, na nossa aula de hoje, nós vamos tratar da primeira espécie tributária, aquela que talvez seja a mais importante, que é a espécie dos impostos. Então, vem comigo, vamos para a nossa aula, vamos tratar de impostos. Primeiro ponto importante, vamos identificar as características dos impostos de uma maneira geral. Essa é uma aula genérica. Lá na frente, lá pela nossa aula 60, 70, se Deus quiser, a gente vai estar falando sobre cada espécie de imposto aqui no curso. Cada aula a gente vai tratar de uma espécie. Vamos tratar do IPTU, do IPVA, do ICMS, tá bom? Mas hoje a gente vai tratar de uma maneira geral sobre os impostos. Então aí, anota o primeiro ponto sobre impostos que é importante. Vamos lá. As características dos impostos. Pois bem, meus caros, as características dos impostos decorrem do conceito que nós encontramos de imposto no artigo 16 do Código Tributário Nacional. Então, tome nota aí. Artigo 16 do Código Tributário Nacional, ok? Lá no artigo 16, turma, do Código Tributário Nacional, você encontra o conceito de imposto, tudo bem? Então, vamos lá. Bem tranquilo para você anotar com calma o artigo 16 do Código Tributário. O que é imposto? Imposto é tributo, né? É espécie tributária, que independe, ou melhor, cujo fato gerador independe de uma contraprestação estatal específica. Vamos repetir agora de uma maneira mais rápida. Imposto é tributo cujo fato gerador, você já sabe o que é fato gerador, né? Independe de uma contraprestação estatal específica. Vamos lá, surpresa para muita gente aí que não é da área do direito, né? Que vai se adaptar. Por que você paga IPTU? Roberto, eu pago um IPTU para que o município possa asfaltar minha rua. Não. Tá? Você paga IPTU porque você tem um imóvel dentro do perímetro urbano de um município. Independe de uma contraprestação estatal específica. Tudo bem? Roberto, eu pago IPVA para que o Estado construa estradas razoáveis. Não. Você paga IPVA porque você tem um veículo automotor terrestre. Porque o IPVA, assim como o IPTU, repete comigo, independe de uma contraprestação estatal específica. Portanto, desse conceito você vai tirar todas as características dos impostos. Tudo bem? Então, qual é o conceito? Repete comigo mais uma vez. Imposto é tributo cujo fato gerador independe de uma contraprestação estatal específica. Tome nota. Primeira característica, imposto é tributo não vinculado. Vamos lá, é tributo não vinculado. Roberto, o que significa isso? O fato gerador não está vinculado a uma contraprestação estatal específica. Beleza, gente? Tranquilo? Segunda característica, imposto é tributo unilateral. Qual é a primeira característica? Ele é não vinculado. Imposto é tributo não vinculado. Tudo bem? Segunda característica, ele é unilateral. Roberto, o que significa afirmar que imposto é tributo unilateral? Caríssimos, significa que ele é um tributo que só depende do comportamento de uma das partes da relação tributária. Só depende do comportamento do contribuinte. Tudo bem? Então eu observo o comportamento do contribuinte e eu vou cobrar imposto. Que comportamento é esse, Roberto? Uma manifestação de riqueza econômica. Então, o contribuinte adquire um veículo, manifestação de riqueza econômica. O contribuinte adquire um imóvel, manifestação de riqueza econômica. O contribuinte circula mercadoria, manifestação de riqueza econômica. Então, a partir do comportamento do contribuinte, que comportamento é esse?
uma manifestação de riqueza econômica, o Estado, sem necessidade de nenhuma contraprestação específica, ele vai exigir um imposto. Então, ele é tributo unilateral. Ok, beleza. Terceira característica, o fato gerador de um imposto, essa é fácil, está associado a uma manifestação de riqueza econômica. O fato gerador de um imposto está associado a uma manifestação de riqueza econômica. Manifestação de riqueza econômica pelo contribuinte. Tudo bem? Ok? Então, repete comigo as três características. Imposto, ele é não vinculado, ele é unilateral e o seu fato gerador está associado a uma manifestação de riqueza econômica. Turma, quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Quem não tem riqueza econômica não paga imposto. Por isso que se diz, teoricamente, para fins de concurso, aqui o enredo é muito bonito, talvez a prática não seja assim, por isso que se diz, turma, que o imposto ele é um tributo redistributivo de riqueza. Eu pego de quem tem muito para que o Estado possa desenvolver atividades para quem tem pouco. Tudo bem? Então se diz, quarta característica, ou quinta, tá? Que imposto ele é um tributo redistributivo de riqueza. Quem tem mais paga mais, quem não tem não paga imposto. E aí, a última característica do imposto para você anotar, a gente continuar aqui as nossas discussões, ele é fundamentado em um princípio chamado solidariedade social. Tudo bem? Ele é fundamentado em solidariedade social. Então, anote todas as características, vamos lá? Ele é não vinculado, unilateral, o seu fato gerador está associado a uma manifestação de riqueza econômica, ele é redistributivo de riqueza e ele é fundamentado em pilares de solidariedade social. Ok? Tudo bem? Ótimo, né? Beleza, vamos lá. Meus queridos, dois princípios. Então, nós já falamos das características a partir do conceito que consta do artigo 16 e eu tenho que te apresentar aqui dois princípios que são importantíssimos. O primeiro princípio que eu te apresento aqui em torno dos impostos é o princípio que está no artigo 145, tome nota aí, artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. 145, parágrafo 1º da Constituição. Se você está estudando, se você está acompanhando as nossas aulas com a Constituição, com o Código Tributário na mão, nós só vamos tratar aqui da primeira parte desse dispositivo. O 145, parágrafo 1º, ele diz assim para nós, anota aí na sua Constituição, sempre que possível. Então não é sempre, é quando for possível, sempre que possível. Os impostos, eles terão caráter pessoal, anota para mim, caráter pessoal, e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Esse princípio, turma, do 145, parágrafo 1º, primeira parte, tem uma segunda parte desse dispositivo que nós vamos analisar posteriormente, tá? Não hoje. Esse princípio é chamado de princípio da capacidade contributiva. E aqui um dado importante, vamos lá. A Constituição só fala em impostos. Sempre que possível, não é sempre, os impostos terão caráter pessoal. Eu vou observar as características do contribuinte. Eu vou observar que características, Roberto? Se esse contribuinte ele é casado, se ele é solteiro, se ele tem dependentes, quanto que ele gasta com saúde, quanto que ele gasta com educação. Eu vou observar as características pessoais do contribuinte. E, de acordo com essas características pessoais do contribuinte, eu vou graduar, eu vou colocar a tributação em um processo de escala.
tá? Tudo bem? De acordo com a capacidade econômica desse contribuinte, tudo bem? Então eu vou observar a renda desse contribuinte. Então, um exemplo fácil para a gente perceber é fazer um paralelo. Imagina dois contribuintes que têm a mesma renda, trabalham na mesma empresa, cada um ganha 10 mil reais por mês. Um é solteiro, o outro é casado e tem 4 filhos. Tá? Tudo bem? E aí a gente consegue já perceber que, em razão das características pessoais, nós vamos ter uma graduação do imposto de renda de forma diferenciada para esses contribuintes. Deu mais ou menos para entender, a grosso modo? Hoje só a grosso modo. Então, sempre que possível. A maioria dos impostos brasileiros não permite essa graduação, porque eles não observam essas características pessoais do contribuinte. Ok? Princípio da capacidade econômica. Uma observação importante, turma, em torno desse princípio. O texto constitucional só fala em impostos. Sempre que possível, use impostos. Contudo, a jurisprudência, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, vem aplicando esse princípio da capacidade contributiva a outras espécies de tributos. Em torno desse tema, eu vou te dar um exemplo só para que as nossas aulas fiquem dinâmicas aqui, né? E a gente otimize o tempo. Em 2009, foi levada ao STF a questão da contribuição sobre iluminação pública ser cobrada proporcional ao consumo de energia elétrica. Então, de acordo com o teu consumo de energia elétrica, você paga aí no teu município, que ele é um tributo municipal, você paga a contribuição sobre iluminação pública. Foram discutir a constitucionalidade dessa forma de cobrança. E o STF, naquela ocasião, disse: é constitucional porque a contribuição sobre iluminação pública cobrada proporcional ao consumo de energia elétrica, ela está medindo a capacidade contributiva de cada usuário desse serviço de energia elétrica. Entenderam isso? Beleza? Ok? Legal? Então, gente, o Supremo, na ocasião, aplicou esse princípio para a contribuição sobre iluminação pública, que não é um imposto. Ok, beleza? Mas existem outros casos que futuramente aqui nós vamos explorar, tá? Mas eu quero que você guarde. O texto constitucional só fala em impostos, mas a jurisprudência dos nossos tribunais, sobretudo do STF, aplica o princípio da capacidade contributiva para outros tributos. Qual foi o exemplo que eu te dei? Contribuição sobre iluminação pública. Bem, eu tenho mais um princípio para tratar com você, esse é um pouquinho mais interessante. Esse outro princípio está no 167, inciso 4º, também da Constituição Federal de 88. 167, inciso 4º, também da Constituição Federal de 88. Ele é chamado de princípio da não afetação dos impostos. Anota o nome dele, princípio da não afetação. 167, inciso 4º da Constituição Federal de 88. Bem, vamos lá. Para falar do princípio da não afetação, eu quero que você anote aí o nome de uma teoria. Os impostos, eles são regidos pela teoria da dupla desvinculação. Teoria da dupla desvinculação. Roberto, o que significa a teoria da dupla desvinculação? Subi um pouquinho aqui porque o meu apagador tinha caído, turma. Vamos lá. Ó, teoria da dupla desvinculação dos impostos. Bem, você já sabe, é fácil, e através dessa teoria nós vamos chegar ao princípio da não afetação, tá? Teoria da dupla desvinculação, vou escrevê-la aqui, ó, teoria da dupla desvinculação dos impostos. O que quer dizer essa teoria, meus caros? Bem, é muito fácil. Ela diz para nós assim, de forma muito rápida, muito objetiva. Os impostos, eles são desvinculados na origem e são desvinculados no destino da arrecadação. Vamos lá. Na origem, queridos, vocês já sabem nossa aula de hoje. Bem no comecinho, os impostos são cobrados independente de uma contraprestação estatal específica. Portanto, na origem do imposto, não há necessidade de uma prestação estatal específica. Então, imposto é um tributo
que não está vinculado a uma contraprestação estatal específica. Lembram do início da aula de hoje? Então, se diz que o imposto ele é desvinculado na origem. E também, turma, ele é desvinculado no destino da arrecadação. Tudo bem? Ele é desvinculado no destino da arrecadação. E aqui que entra o princípio da não afetação dos impostos, previsto no 167, inciso 4º da Constituição. Tome nota aí, é muito importante, tome nota, vamos lá. Bem, a Constituição veda a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesas. A Constituição diz assim, olha, é vedado que uma lei, a gente vai aprofundar isso agora, daqui a pouquinho, é vedado que uma lei vincule receita de imposto. Para cobrir uma despesa, para custear determinado fundo, para se destinar a um determinado órgão. Então, é proibido, diz a Constituição. Ok, beleza. Ó, destino da arrecadação é desvinculado. 167, inciso 4º. De modo, minha gente, que se uma lei vincular receita de imposto a uma determinada despesa, essa lei será declarada inconstitucional. Lá no estado de Santa Catarina, se vinculou aumento de servidores do Poder Judiciário ao aumento de arrecadação de ICMS, isso previsto numa lei estadual. Uma lei estadual previa que seria concedido aumento aos servidores do Judiciário na medida que houvesse um aumento da arrecadação de ICMS. Essa lei do estado de Santa Catarina chegou ao STF e o STF diz, espera aí, essa lei é inconstitucional. Por que ela é inconstitucional? Porque ela está vinculando a arrecadação de um imposto, o ICMS, a uma despesa que era a concessão de aumento de salário a servidores públicos do estado de Santa Catarina. Ok? Beleza? Você entendeu como funciona o princípio da não afetação dos impostos? Ele está aqui, ó. Tá? A receita de impostos não pode ser afetada, não pode ser vinculada a uma determinada despesa, princípio da não afetação. Então, os impostos são regidos pela teoria da dupla desvinculação. Ele é desvinculado na origem e no destino, tá? Bem, mas existem algumas exceções previstas na própria Constituição. A Constituição, ela nos apresenta algumas exceções, tá bom? Então, anote aí. A própria Constituição diz que é possível vincular receita de impostos no contexto da repartição tributária. Então, 50% da arrecadação do IPVA, que é um imposto estadual, o Estado tem que repassar para o município onde está licenciado o veículo. Então, se o teu veículo ele está licenciado em Teresina, o Estado do Piauí, por exemplo, tem que repassar 50% do que é arrecadado para o município de Teresina. Entendeu isso? Isso tem previsão constitucional. Então, a primeira exceção é repartição de receita. Segunda exceção, saúde, artigo 198, parágrafo 2º da Constituição. Então, a receita de impostos, ela é destinada à saúde, é uma exceção. Terceira exceção, a educação. Educação, artigo 212 da Constituição, que diz que estados, municípios e DF, eles não destinarão não menos que 18% da arrecadação dos seus impostos. Tá? Operações ARO, você já viu falar em operações ARO? ARO é antecipação de receita orçamentária. Tá? O município, ele pede antecipação de receita por parte aí da União, a União adianta receitas ao município, né, por alguma razão aí de calamidade, alguma situação do tipo, e há uma garantia de pagar essa antecipação com impostos locais, ok? Tudo bem? Então nós temos aí, anota aí para mim, repartição de receita, saúde, educação e operações ARO. ARO, antecipação de receita orçamentária, ok? Tudo bem? Essas são as exceções que nós encontramos no texto constitucional. E ainda tem a exceção prevista lá no Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza. Ok? Beleza, turma? É isso. Hoje eu queria falar sobre as características dos impostos, sobre esses dois princípios, tá? Na próxima aula a gente continua falando de impostos, tá? Porque a gente limita aqui o tempo da aula para ficar mais dinâmico, para você poder ver aí com mais calma. Na próxima aula a gente continua falando de imposto e a gente aprofunda mais os temas da aula de hoje e da aula que vem. Um forte abraço e que a paz esteja com você.